Nós vamos ler em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 18. Atos 3, 18. Por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Já temos destacado a mensagem apostólica, a mensagem anunciada pelos primeiros crentes. Isso está registrado na Palavra de Deus, a mensagem que transtornou o mundo, a mensagem que transformou pessoas, foi aquela que foi e é aquela que tem como conteúdo a mensagem que fala do Cristo que foi crucificado. Para os judeus religiosos, isso é um escândalo. Para os gregos, o berço da filosofia, há até um ditado que diz que a razão é grega. Então, para os pensadores, aqueles que buscam sabedoria, é loucura. Mas Paulo diz: para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Citei o exemplo daquilo que aconteceu na cidade de Tessalônica, como Deus começou a reunir ali uma igreja, e a mensagem foi exatamente esta: o Cristo precisava padecer e ressurgir, e que Jesus, o homem Jesus, esse nome destaca a sua humanidade, era o Cristo que Deus havia prometido, aquele que seria o libertador, aquele que seria o salvador da humanidade perdida por causa dos seus muitos pecados. E o resultado desta mensagem tão simples foi a salvação de muitas pessoas. E hoje nós lemos este texto em Atos capítulo 3, o versículo 18. Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. A morte de Cristo não foi um acidente, não foi acidental. A morte de Cristo não foi incidental. A morte de Cristo estava dentro dos propósitos de Deus. E este versículo fala disso com muita clareza. É básico, o seu Cristo havia de padecer. A morte do Senhor Jesus, a morte do Cristo de Deus, era uma necessidade. E é interessante notarmos que, imediatamente, a queda da humanidade, porque a humanidade caiu com Adão e Eva, a humanidade caiu ali. Imediatamente a queda, por causa do pecado, Deus faz a promessa de um libertador. Antes mesmo do casal ter sido expulso do jardim, ainda no jardim, Deus fez a promessa
de um Salvador. Ele é chamado em Gênesis capítulo 3, o descendente da mulher. O descendente da mulher. Quando Adão pecou, ele e sua esposa, abriram-se, então foram abertos os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, costuraram folhas de figueiras e fizeram tangas. Esse é o sentido, tangas para si. É a religião do merecimento, é a religião do mérito, é a religião que ensina ao homem que ele precisa fazer alguma coisa para que seja justificado diante de Deus. E o texto já deixa muito claro que aquilo que fizeram não foi suficiente, não era suficiente para consertar a situação do ser humano diante de Deus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles se vestiram, mas quando chegamos no versículo 21, Deus fez vestimentas de pele e os vestiu. Deus fez provisão de justificação. E quando nós lemos este versículo que parece tão ingênuo, tão simples, nós encontramos nele o princípio que nos é ensinado em Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Peles, se Deus usou peles para vestir o homem e sua esposa, isso já sugere a morte de animais, um sacrifício cruento, com derramamento de sangue, e aquela vítima que fora colocada entre o homem de Deus era um substituto, fazia uma mediação, e pela morte daquela ou daquelas vítimas, Deus fez provisão. A vítima foi sacrificada, o sangue foi derramado, e baseado naquilo que foi feito por Deus, sai dali a vestimenta para Adão e sua mulher. Então, imediatamente a queda, Deus faz provisão. Deus faz provisão. Deus dá testemunho de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Ele já vai preparando o ser humano para esta grande necessidade de um mediador, de uma vítima que fosse colocada entre Deus e os homens para resolver a situação do pecado. Adão foi coberto satisfatoriamente, não por aquilo que ele e a esposa fizeram, tangas para si, mas ele foi vestido por Deus suficientemente por aquilo que Deus fez, já nos mostrando que as nossas obras não podem nos salvar. Os nossos feitos, a nossa performance, a nossa boa vontade, o nosso esforço religioso não pode resolver a nossa questão diante de Deus. Isso já fica muito claro. E quando o Senhor Deus faz menção do descendente da mulher, e ele diz também que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça do inimigo. Com isso, o seu calcanhar seria ferido. Já temos aí uma indicação dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, a vitória dele pela sua morte. Na morte do Senhor Jesus, todos os inimigos foram vencidos. O poder do mundo foi quebrantado, o poder da carne foi quebrantado, o poder de Satanás foi quebrantado na cruz do Senhor Jesus Cristo. Os profetas já anunciavam, falando da parte de Deus, que o seu Cristo havia de padecer. O que eu acabei de mencionar em Gênesis 3 foi escrito por Moisés, já nos falando do Cristo de Deus, aquele que Deus providenciaria para
a nossa salvação, para a nossa justificação, para a nossa libertação. Mais adiante, temos uma história interessante de um personagem chamado Abraão, que com muita dificuldade, por interferência divina, por um milagre, recebeu um filho, sendo ele e a esposa já velhos, idosos. O filho veio por um milagre. Era o filho unigênito, era o filho amado, que Deus mesmo tinha providenciado para aquele casal. E Deus então faz um pedido: eu quero o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama, eu quero o teu filho em sacrifício. E Abraão sai de casa, levando o seu filho, levando a lenha, levando fogo, levando o punhal, o cutelo, indo para o lugar onde deveria oferecer seu filho como sacrifício. E no caminho, como uma ovelha perante os seus tosquiadores, o filho, Isaque, faz uma pergunta: pai, aqui tem lenha, aqui tem fogo, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está a vítima? Deus fará provisão. Deus vai preparar para si o cordeiro. Onde está o cordeiro? É uma pergunta escatológica. Onde está o cordeiro? O cordeiro de Deus, aquele que vai ser imolado, aquele que vai ser sacrificado, aquele que terá o seu sangue vertido. Deus vai fazer provisão. E muito tempo depois, o Senhor Jesus está vindo em direção de um outro personagem da Bíblia, João Batista. Então João Batista, na companhia dos seus discípulos, aponta para o Senhor Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a resposta para essa pergunta escatológica: onde está o Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. Mais uma passagem que nos ensina da necessidade que o Cristo de Deus, a necessidade da morte do Cristo de Deus. Numa outra ocasião, o povo de Israel pecou contra Deus. O salário do pecado é a morte. Então apareceram no arraial serpentes que estavam mordendo, é isso mesmo que está escrito lá, o povo, e muitos estavam morrendo. Arrependidos, mudaram de ideia, procuraram um mediador, Moisés, e confessaram seus pecados. Nós temos pecado, falamos contra Deus e falamos contra ti. Peça que Deus tire do arraial essas serpentes. Deus não tirou as serpentes, mas Ele fez provisão. Deu ordem a Moisés que confeccionasse uma serpente de bronze. Bronze representando juízo. Bronze querendo dizer que o pecado daquele povo havia sido castigado, havia sido julgado. Deus não ia fazer vista grossa aos seus pecados, e o bronze representando isso. Haviam se arrependido, haviam clamado por misericórdia, então Deus faz provisão de um plano. Uma serpente de bronze que deveria ser presa em uma haste, essa haste deveria ser levantada, e toda pessoa que sendo mordida, se olhasse, não era automático, se olhasse, um olhar de confiança, um olhar de fé, um olhar que descansa na provisão que Deus fez, se olhar, viverá. Não duvido que houve pessoas que não aceitaram esse plano e não olharam, morreram. Mas houve também pessoas que tomaram conhecimento. Você está morrendo, o veneno da serpente está em você, você está num processo de morte, mas existe uma saída. Uma serpente de bronze que foi levantada lá fora. Se você olhar, a sua vida será preservada. Alguns séculos depois, o Cristo de Deus já havia sido encarnado, já estava entre os homens. Agora um homem maduro,
já no seu ministério público, pregando para um religioso, ele fez menção desta história. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. Um modo por quê? Um modo e uma causa. Assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, não é automático, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a história no Velho Testamento, dando já essa instrução, que estava nos planos de Deus, a morte do seu Cristo. Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, deu, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo e minha amiga que ainda convivem com os seus pecados, e não foram perdoados, não foram apagados, não foram esquecidos, lançados na profundeza do mar, pelo próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo é a explicação do amor de Deus por você. Assim, pois, Deus amou ao mundo de tal maneira, o Senhor Jesus é a explicação do amor de Deus por você. O Cristo de Deus precisava padecer. Deus enviou o seu Filho, já tendo em mente a sua morte, o seu sacrifício, o derramamento do seu sangue. E isso explica o amor de Deus por você. Outra coisa maravilhosa, o Cristo de Deus, que é igual a Deus, que não tem começo e nem fim de existência, que é antes de todas as coisas, que estava presente na criação, sendo agente da criação, sendo alvo da criação, sendo a causa da criação. Um dos discípulos perguntou: mostra-nos o Pai, é o bastante para nós. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. O Cristo é o próprio Deus, o Filho de Deus, Deus com Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Deus era o Verbo. E esse ser, vindo até nós, assumindo a forma de homem, de servo, de vítima, ele sabia o que o esperava, ele sabia o que deveria enfrentar, ele tinha conhecimento da sua missão. O Senhor Jesus Cristo voluntariamente veio para ser o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus Cristo voluntariamente se fez homem, se fez carne, se fez homem, se fez vítima por você, espontaneamente, voluntariamente. João no capítulo 12, versículo 27, eu vou ler para você as palavras do Senhor Jesus. Agora está angustiada a minha alma. Que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. O Senhor Jesus sabia qual era a sua missão, e ele veio voluntariamente. Um pouco antes da sua prisão, seu aprisionamento, antes dos maus tratos que sofreria, a morte no jardim do Getsêmani, ele suou como que grandes gotas de sangue que caía sobre a terra, que caíam sobre a terra. Passa de mim este cálice, disse ele com o Pai, se for possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Completamente sujeito, voluntariamente, espontaneamente, à vontade de Deus, sabendo das dores que teria de enfrentar.
os sofrimentos que ele receberia, o preço que ele pagaria pelo meu resgate, pelo teu resgate, para que a salvação pudesse ser uma realidade, para mim, para você, para nós todos. O preço foi pago. E foi a palavra que ele usou na cruz, uma delas, testelestai. Na nossa língua é está consumado. E era uma palavra usada no comércio. Quando uma dívida era paga, então recebia esse carimbo, testelestai, está pago a dívida. E o Senhor toma esta palavra para dizer que o pagamento necessário para a minha salvação, para a tua salvação, o Senhor Jesus Cristo pagou satisfatoriamente naquela cruz. E Deus, com a sua destra, o ressuscitou ao terceiro dia, dando-nos a confirmação de que ele aceitara o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Ainda na cruz, levantaram até ele uma vasilha com entorpecente, com anestésico, e ele rejeitou tomar aquela bebida. Ele voluntariamente quis sofrer por mim e por você. Nós fizemos menção daquela ocasião quando Pedro fez aquela declaração da grandiosidade da pessoa do Senhor Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir desse momento, quando ele fez essa declaração, Pedro fez essa declaração tão solene, tão profunda, o Senhor Jesus passou a ensinar a necessidade. A morte dele era uma necessidade dele ir para Jerusalém, ser preso, ser maltratado, ser morto e finalmente ressuscitado por Deus. E Pedro disse: isso jamais poderá acontecer com o Senhor. Tem misericórdia de ti. E o Senhor Jesus disse: para trás de mim, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E as coisas de Deus naquele contexto é que o Cristo de Deus precisava morrer, ser preso, ser maltratado e ressuscitado ao terceiro dia. Então, amigo e amiga, Deus te amou de tal maneira, e a explicação do amor divino por você está na pessoa do Senhor Jesus. O Cristo de Deus precisava morrer. E o Senhor Jesus sabia daquilo que ele precisava fazer e não recuou 1 milímetro sequer. Quantas vezes foi tentado, foi oferecido a ele o trono sem a cruz, um atalho, a glorificação sem o Calvário, seus irmãos, a multidão, e ele sempre fugiu. E nós cantamos o hino, eis o estandarte, uma bandeira tremulando à luz, eis o seu emblema, croa sobre cruz, uma coroa do rei, mas não sem a cruz. O Senhor Jesus tinha consciência da necessidade da sua morte, da morte dele, por você, para que a salvação da tua alma fosse uma realidade e você pudesse ser salvo, justificado, perdoado, justificado diante de Deus, recebendo a vida eterna. Deus cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. A morte do Senhor Jesus era uma necessidade. Agora notem, meus amigos ouvintes, o versículo 19 está conectado com o versículo 18, que fala da necessidade do Cristo, a que havia do Cristo padecer. Arrependei-vos, pois,
Aí nós temos a ligação. Arrependei-vos, pois, porque o Cristo de Deus padeceu, porque o Cristo de Deus morreu, porque o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue naquela cruz, porque Deus fez provisão de salvação através da morte e da obra do Senhor Jesus. Então, isso é a base. Agora nós temos a mensagem: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Os teus pecados podem ser perdoados nesta hora, se você crer no Senhor Jesus. Porque Ele morreu, porque Ele pagou o preço. Deus aceitou o pagamento pelo resgate. No Senhor Jesus, nós temos o pagamento do resgate e nós temos a remissão da pena. Isso é muito importante. Me lembro de um artista que estava molestando algumas crianças e foi descoberto o caso, o crime. E a justiça prendeu o artista, mas era muito rico. E ele pagou o preço e saiu da prisão. Então houve resgate, mas não houve remissão da pena. A pena não foi cumprida, mas no Senhor Jesus nós temos o pagamento do resgate e nós temos a remissão da pena. Ele pagou o preço que a justiça de Deus demandava contra nós, mas ele recebeu também no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Deus castigou no seu Filho a pena do nosso pecado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Convertei-vos, não é isso que nós falamos pela manhã? Não convidamos as pessoas, venham para a igreja. Convidamos as pessoas a irem a Cristo. Conversão é uma volta para Deus. É uma linguagem do trânsito, não é? Conversão para a direita, conversão para a esquerda. E nós temos o retorno, que também é uma conversão. Mas conversão para a direita e para a esquerda, no sentido espiritual, é desvio. Agora, esse retorno, conversão de retorno, esse retorno é conversão para Deus. É conversão para Deus. Todas as pessoas que vêm à luz deste mundo nascem de costas para Deus e caminham com passos apressados para a perdição. O Senhor fala do caminho largo, porta larga, caminho largo, que termina na perdição. Ele fala da porta estreita, o caminho estreito, que termina na vida. Mas tem uma recomendação só: esforçai-vos por entrar na porta estreita. Não existe um terceiro caminho, 2 caminhos. Ou está no caminho largo, o caminho da perdição, ou está no caminho estreito, o caminho da vida, o caminho da salvação. Esforçai-vos por entrar no caminho estreito, na porta estreita, no caminho estreito. O caminho largo é uma condição, é a condição natural. Davi disse, falando da sua experiência, diz: um desviado. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e logo, é uma questão de pouco tempo, logo se desencaminham, proferindo mentiras. Conta-se de uma família que deu à luz um filho, foi visitado por alguém que disse: olha, eu vim visitar o pecadorzinho. Então a mãe logo reagiu: não fala assim, veio visitar o anjinho. Então a visita foi feita, e mais tarde esse visitador perguntou para a mãe: como vai o anjinho? Anjinho? É uma questão de pouco tempo, logo se desencaminham, proferindo mentiras. Não é por isso que desde cedo nós
pregamos o Evangelho para as crianças, porque nós sabemos que elas já precisam de salvação. O caminho largo é uma condição. Não existe neutralidade. Olha, eu não estou no caminho estreito, o caminho da fé, o caminho da salvação, o caminho da vida, mas eu quero dizer que eu também não estou no caminho largo, como se tivesse um ponto morto, uma neutralidade. Não há. E toda vez, meu amigo, que você ouve o Evangelho, Deus está dizendo para você pelo Evangelho: volte-se, 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 convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Volte-se para Deus, volte-se para Deus. Mas isso não será possível se a tua cabeça não mudar. Aí entra a primeira palavra aqui, do versículo 19, arrependei-vos. Arrependei-vos é uma mudança de mente, não tem nada a ver com penitência, com martírio, com performance. Arrependimento é uma mudança de mente. Se a mente não mudar, o pé não muda. Se a mente não mudar, a conduta não muda. Me lembro, numa viagem que estávamos fazendo, nessa a minha família estava comigo, a gente estava indo para um lugar para honrar um compromisso, e eu passei a desconfiar de que tinha errado em algum lugar na estrada. Gilda, eu acho que eu nunca passei por aqui. Eu estou com a sensação de que eu estou no caminho largo. Não, talvez seja, essa diferença seja talvez por estação. Tenha chovido e tudo está muito bonito, e você tenha passado no outro tempo, numa época de seca, mas eu estou com o pressentimento que a gente não está indo na direção certa. Até que finalmente paramos e perguntei para alguém: olha, eu estou indo para tal direção, é o meu propósito, é o meu desejo. Eu estou certo? Não, você não está certo. 40 quilômetros atrás tem um trevo, e você passou direto no trevo. Então, depois que a mente mudou, que a mente foi iluminada, que a mente foi esclarecida, você errou lá atrás. Você precisa voltar. Conversão. E você precisa tomar aquela direção. Mas enquanto a mente não mudou, enquanto a mente não foi convertida, o volante não mudou, a direção do carro não mudou. Portanto, arrependei-vos, mude de mente, mude de pensamento e convertei-vos. O Senhor Jesus ficou sabendo da morte do seu precursor, João Batista, aquele que veio antes do Senhor. Então ele foi para a Galileia para pregar, e a sua mensagem foi: arrependei-vos e crede. Aqui temos arrependei-vos e convertei-vos. E lá temos arrependei-vos e crede. A mudança de mente, a mudança de mente. Você precisa mudar de mente em relação à gravidade do teu pecado. Você não está bem. A sua condição não é favorável, não é boa. Você precisa mudar de pensamento em relação ao tempo que você tem. Você acha que tem muito tempo, você acha que é novo demais, você acha que tem tempo para cumprir todos os teus propósitos antes de tomar essa decisão, que na verdade deve ser a primeira de todas. Então você precisa mudar em relação ao conceito de tempo que você tem, e você precisa mudar de pensamento em relação ao que você tem pensado sobre Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça também. E nós olhamos João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Vemos amor, mas ali nós vemos também a justiça de Deus. Deus não poupou seu próprio Filho, e aí nós temos a justiça de Deus. Então você precisa mudar também de mente em relação a Deus.
embora seja amor, Ele é justo, e nos teus pecados Deus não pode te dar vida, receber no seu céu. Arrependei-vos e convertei-vos. E o resultado dessa decisão está logo em seguida, no mesmo versículo: para serem cancelados os vossos pecados. Você não quer se livrar da consciência acusada de pecado? A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Você não tem vivido um tempo de sequidão na alma? Angústia, tristeza, decepção, apesar de tudo que você faz, de todo esforço que você demanda, você ainda convive com medos, com temores, com incertezas, com insegurança. Você não quer refrigério? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E você pode voltar, porque o Cristo de Deus padeceu. É a base desta mensagem, é a essência dessa mensagem. Você pode mudar de ideia e você pode se voltar a Deus, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu por você, pagou o preço do teu resgate, sofreu a punição da tua pena, e nesta noite você pode ser perdoado, nesta noite você pode ser refrigerado, crendo no Senhor Jesus, se ligando a Ele e se tornando, consequentemente, um participante da sua vitória pela sua morte naquela cruz. A nossa oração e o nosso desejo é que esta seja a tua decisão nesta noite. Amém.